Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena e hoje o vídeo é sobre gestação e eu vou falar dos bebezinhos que ficam pequenininhos dentro da barriga, ou seja, vou falar sobre restrição de crescimento intrauterino. Se você está chegando por aqui e não está entendendo nada porque eu estou falando sobre esse assunto, muito prazer, eu sou Denise, eu sou médica ginecologista obstetra e trabalho muito com pré-natal de alto risco. Então eu acho muito importante trazer esse tipo de informação aqui para vocês. Obviamente não para substituir uma consulta médica, longe disso. Sempre que você tiver algum problema na sua gestação, ou mesmo se não tiver, é muito importante você fazer o acompanhamento de pré-natal. Mas às vezes essas informações podem ajudar a família, a gestante, a entender um pouquinho sobre o que está acontecendo, às vezes até a acalmar um pouquinho quando ela estiver ansiosa, ou até mesmo servir de alerta para procurar um atendimento e um acompanhamento médico adequados, certo? E o assunto de hoje tem se tornado bastante comum assim no meu dia a dia, lidar com restrição de crescimento. Então, quando a gente está fazendo ali o acompanhamento de pré-natal, a gente em geral vai acompanhando o crescimento do bebê de algumas maneiras. Uma maneira mais simples de acompanhar esse crescimento é fazendo a medida da altura uterina. Então, cada consulta de pré-natal a gente mede o tamanho do volume uterino e a gente espera que, de acordo com cada semana gestacional, o útero atinge uma certa altura. Se essa medida está muito discrepante, ou seja, se a altura uterina está inferior ao que a gente imaginaria pela idade gestacional, já levanta ali uma pontinha de suspeita de que talvez o bebê não esteja crescendo adequadamente. Nesses casos, é muito importante fazer a ultrassonografia. A ultrassonografia vai medir o bebê e vai nos dizer se essas medidas que vão revelar o peso do bebê estão de acordo com o esperado ou não. Então, essa medida de restrição de crescimento, ela não é feita pela estatura do bebê, que é uma medida pouco fidedigna, considerando que o bebê está todo enroladinho ali dentro do útero. Geralmente a gente faz com o peso do bebê. Então, o ultrassonografista calcula o peso estimado do bebê e a gente compara se esse peso está de acordo com o esperado para aquele período da gestação. Então, existe uma tabela para isso. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês de um post meu lá no blog que tem essa tabela e explica um pouquinho mais sobre ela. Mas, de um modo geral, a gente espera que os bebês cresçam de acordo com uma faixa esperada para cada período da gestação. Os limites inferior e superior dessa faixa são considerados talvez um alerta aí de algum problema. Eu vou deixar essa tabela aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. Então, a faixa de normalidade é o que a gente chama de percentil 10, que é o limite inferior, até o percentil 90. Se o bebê está crescendo dentro desta faixa, significa que está tudo bem. Tem uma grande variação esperada, que é determinada por várias coisas. Os bebês podem ser maiores, vindo de uma família que os pais são maiores, os bebês podem ser menores, de uma família que são menorzinhos. Então, tem uma faixa relativamente grande de normalidade que é esperado. Agora, se os bebês saem dessa faixa, baixam do limite inferior, eles podem ser considerados pequenos para a idade gestacional, podem estar sofrendo restrição de crescimento, e se eles estão acima da linha superior, eles estão provavelmente grandes para a idade gestacional. Tá? Então, hoje estamos falando desses bebês que crescem abaixo da linha mínima desse percentil de normalidade. Então, estamos falando de bebês com restrição de crescimento. E o que isso pode acarretar? Por que isso acontece? Vamos lá. As causas de restrição de crescimento intrauterino são inúmeras e sempre que a gente faz esse diagnóstico, a gente vai ter que investigar. É muito comum, por exemplo, bebês que sofrem algum tipo de infecção durante a gestação não terem o seu desenvolvimento adequado. Então, no início do pré-natal, a gente faz um monte de exame, né, para triar esse risco de algumas infecções. E caso algum deles dê positivo, pode ter como consequência essa restrição de crescimento. Além disso, pode ser que não tenha esse diagnóstico no início, mas que ao longo do pré-natal a mulher se contamine e desenvolva alguma doença que possa contaminar o bebê e dificultar o crescimento dele. Então, sempre que a gente encontra uma restrição de crescimento, é muito importante tentar fazer o diagnóstico dessas doenças infecto-contagiosas que poderiam prejudicar o bebê. Além disso, o status nutricional daquela gestante também é muito importante. Então, se a mulher está passando por uma dificuldade de alimentação, se ela está com baixo peso, né, abaixo do esperado para ela também, de acordo
acordo com sua altura, sua idade, o bebê também pode sofrer uma restrição de crescimento. A gente encontra isso com maior frequência nas grávidas novinhas, das adolescentes que às vezes têm um baixo peso e com isso o bebê pode também ficar menorzinho. Outra situação muito comum da gente ver é quando o bebê tem algum probleminha de formação genético. Então, quando o bebê tem alguma síndrome genética, ele também pode crescer abaixo do esperado. Outra situação não rara de termos restrição de crescimento é em gestações múltiplas. Então, às vezes, 2 ou 3 bebês ocupando ali um mesmo espaço, principalmente se eles estiverem compartilhando bolsa e placenta, eles podem crescer um pouquinho abaixo da média, tanto que tem até uma tabela especial para os casos de gemelaridade. A gente não usa a mesma medida de peso esperado do que uma gestação única. Agora, a situação que mais chama atenção é do bebê estar crescendo abaixo do esperado por uma insuficiência da placenta, ou seja, aquela placenta não está mandando nutrientes necessários para que o bebê se desenvolva. E isso pode acontecer em especial quando a gestante tem algumas doenças. Então, por exemplo, em casos de hipertensão mal controlada, em casos de doenças de tireoide, enfim, algumas situações de saúde da mãe podem fazer com que a placenta não fique suficiente para nutrir aquele bebê para que ele cresça de acordo com a média. Então, nesse caso, é muito importante fazer o tratamento adequado da condição materna. Pode ser que, tratando adequadamente a mãe, a placenta volte a nutrir o bebê suficientemente e o bebê consiga ganhar peso de acordo com o esperado. Então vocês veem que eu mencionei várias situações para dizer que sim, a restrição de crescimento é uma coisa importante, tem que ser bem acompanhada e em especial tem que ser investigado qual é a causa deste problema, o que está levando esse bebê a ficar pequenininho, para que a gente consiga talvez tratar e corrigir este problema. Agora, qual que é a principal consequência, do bebê que cresce abaixo? O bebê que cresce abaixo do peso, ele pode também parar de crescer, ele pode entrar numa situação de sofrimento fetal crônico, e isso pode levar também a partos prematuros. Então, o bebê que está crescendo abaixo do peso, ele pode sim sofrer algumas consequências que não são tão boas assim, então precisa de muito cuidado, tá? Então a minha sugestão para vocês é: faça o acompanhamento de pré-natal regularmente, porque a gente consegue estimar se isso está acontecendo ou não, consegue fazer os exames adequados e aí sim tentar canalizar o tratamento da melhor maneira possível, tá? A gente quer que os bebês cresçam sempre saudáveis, sempre no tempo certo, para que eles tenham menores aí consequências, porque sofram menos após o parto. Mas nem sempre é assim, então se você está passando por uma situação de risco na gestação, é fundamental que você faça o acompanhamento correto com o médico especializado para diminuir aí os riscos para vocês. Certo? Então, lembrando que eu vou deixar o link aqui para o post que tem essa tabela de peso, para que vocês consigam aí, talvez, comparar se o exame de vocês está de acordo. E se ainda ficaram algumas dúvidas sobre o assunto, deixa aqui para mim, que eu vou tentar responder para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de dar um joinha para mim, compartilhar esse vídeo com todas as mamães, futuras mamães, gestantes, tentantes que vocês conhecem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo!